Fala, galera da Rubro News, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui do canal. Hoje eu, Júlio Miguel, venho trazendo as primeiras, as últimas, as informações atualizadas do Clube de Regatas do Flamengo. Hoje, terça-feira, 14 de fevereiro de 2023, venho falando sobre essa polêmica, ou então inventaram uma polêmica entre o presidente Rodolfo Landim e o principal ídolo dessa geração, Gabriel Barbosa. Teve ontem um vídeo falando sobre polêmica, fantasiando algumas coisas, e a gente entrou em contato hoje com o presidente Rodolfo Landim. Na verdade, enviamos uma mensagem para ele ontem via WhatsApp e o presidente respondeu a gente por volta de 30 minutos atrás, né? No dia de hoje. Nós mandamos a mensagem ontem, ele respondeu. Falamos com o presidente Rodolfo Landim. Vamos falar também sobre informações envolvendo o volante João Gomes, que teria sido queimado do clube. Conseguimos contatos também com pessoas próximas e o staff do jogador, que falou sobre esse absurdo dessa informação. Falamos também com algumas pessoas ligadas à negociação do clube, intermediários, e vamos dar notícias sobre Michael. Ele quer sair do Al Hilal no meio do ano. Eu trouxe essa informação há 2 semanas atrás, inclusive numa segunda-feira, segunda ou terça, agora não me recordo, hein? Eu estava lá no programa do Vegeta, do grande Vegeta, no Vegeta TV, ao lado do Zé Roberto, e nós trouxemos a notícia sobre o Michael. Tem também a atualização sobre a situação do Arthur. Então, aqui no Mercado da Bola, vem com o Júlio Miguel Neto e vamos começar falando sobre essa possível polêmica envolvendo Rodolfo Landim. Conversamos com o presidente e ele esclareceu uma informação que saiu ontem. Muita gente mandando mensagem para mim via direct no Instagram, né, no Twitter. Aliás, se você não segue Júlio Miguel Neto no Twitter e no Instagram, segue aí, @Júlio Miguel Neto, Twitter, Instagram, as redes sociais. A gente está sempre falando muito sobre o Flamengo, atualizando. E se você não é inscrito aqui, deixe seu like, se inscreva na Rubro News, é muito importante para o nosso crescimento. Muita gente fazendo relatos, né? Muitos youtubers relatando que perdeu muitos inscritos devido a um bug do YouTube. Então, se você é inscrito, né, e teve a sua inscrição cancelada, dá um confere lá, se inscreva novamente. Se você já está inscrito, muito obrigado. Se você não é inscrito, se inscreva. Deixe seu like, acione o sino de notificação para você estar atento sempre aos conteúdos aqui da Rubro News Futebol Clube. Galera, sem mais delongas, vamos começar a falar sobre essa polêmica. Ontem teve um youtuber que fez um conteúdo e eu, sinceramente, não sigo, não acompanho, não me alimento de informações desse rapaz, né? E muita gente me trouxe a informação de que o Gabigol teria brigado com o Rodolfo Landim, que o Rodolfo Landim teria exigido o Gabigol a participar da festa de encerramento ali, da conquista dos títulos, né, da Copa do Brasil e da Libertadores no final do ano. Um pouco estranho, né? Porque o Gabigol era um dos mais animados, entusiasmados com essa... Inclusive, deu entrevistas ao longo da semana, né, que aconteceria esse evento, que aconteceu, na verdade, no centro da cidade, no Rio de Janeiro, foi aberto ao público, né, e ele estava muito animado, falando que só estava pensando só em fazer a festa com o torcedor do Flamengo, claro, após as competições. E todo mundo sabe que houve uma ação do Mercado Livre que, entre aspas, entregou a 10 do Diego Ribas, que se aposentou, para o Gabriel Barbosa. Isso, inclusive, foi noticiado em vários portais, né? vários conteúdos de youtubers, imprensa alternativa, né? E também do jornalismo esportivo aberto no âmbito geral, do país. E todo mundo já sabia que o Mercado Livre ia fazer a ação do Gabigol. Ele também acabou sabendo, né? Ontem, muita gente falou que o Gabigol tinha um evento para participar no dia em que foi solicitado o evento do Flamengo, né? Da comemoração dos títulos da Copa do Brasil e da Libertadores. Isso é uma grande verdade. Ele recebeu um convite do GP, do Grande Prêmio de Fórmula 1, que aconteceu em São Paulo, né? E ele recebeu o convite, tinha aceito, mas, obviamente, ele desmarcou. Mas não porque teve pressão da diretoria. Essa diretoria do Flamengo, ela vive fazendo muita cagada. Eu tenho tranquilidade para falar. Tanto que eu conversei com o Rodolfo Landim, a gente, na hora que tiver que criticar, a gente critica, na hora que tiver que elogiar, a gente elogia. E nem por isso o Rodolfo Landim deixou de atender a gente, né? Então, a gente faz aqui um trabalho honesto. Quando é para criticar, a gente critica. Quando é para sentar o cacete, a gente senta o cacete. Quando é para elogiar, a gente elogia. O Flamengo tem muita coisa errada. Essa preparação do Mundial ficou escancarado aí. Que o erro foi desses caras. Mas quando eles acertam, ou quando é algum tipo de informação que não é devida, simplesmente pagar uma like, visualização, tem gente aí subindo mais de 100 mil inscritos mentindo pra cacete.
né? E essa é mais uma. Lógico, é complicado, essa diretoria também é óbvio que pode mentir, não mentir, qualquer um pode fazer o que quiser. Mas a gente entrou em contato com o Rodolfo Landim, e depois eu vou até expor aqui para vocês, eu tenho essa liberdade. Eu fiz uma pergunta ontem para o Rodolfo, às 19h07. Botei: boa noite, presidente, tudo bem? Meu nome é Júlio Miguel Neto, sou jornalista e apresentador, e setorista na cobertura do Flamengo. Desculpa estar te incomodando após o horário comercial, mas está circulando uma informação em que eu recebi muitas mensagens para tirar essa dúvida. Se você puder me ajudar, conforme a informação, queria confirmar se possível. Houve uma reportagem ou um vídeo gravado afirmando que você teria que intervir em relação ao Gabriel Barbosa no fim do ano, na festa dos títulos conquistados no centro da cidade, no Rio de Janeiro. Que, no caso, ele comunicou que não iria participar porque teria sido convidado para dar a bandeirada do GP de Fórmula 1 em São Paulo. Isso procede? Um forte abraço, um bom descanso, aguardo e agradeço pelo possível retorno. E ele foi hoje, me deu bom dia, às 10h31 da manhã, tá aqui, ó. Nós falamos com o Rodolfo Landim, e ele respondeu aqui, ó, categoricamente, não desta forma, e eu vou ler para vocês aqui na íntegra. O Flamengo jogou sua última partida no Campeonato Brasileiro no sábado, e havíamos marcado, durante a semana, após conseguir antecipação em um dia, na data do jogo, um desfile para domingo, o único dia possível devido à agenda dos jogadores e impedimentos na cidade. Ele, inclusive, abre parênteses e diz: se não me engano, tinha a prova do Enem no dia anterior. Quando avisamos os jogadores da nossa intenção de permitir que o público geral pudesse ter um contato com os jogadores, de fato, o Gabriel comentou que tinha recebido um convite da Fórmula 1 no domingo. Ele não comentou absolutamente nada em relação à bandeirada, nada em absoluto. Então, eu disse que a presença dele seria importante, não só por ele ser ídolo da torcida, como pela personalidade vibrante que ele tem. Ele automaticamente e imediatamente entendeu e se prontificou a estar presente atendendo o meu pedido. Eu fiz somente um pedido, ou seja, ele não exigiu absolutamente nada, nada tem a ver das férias ter sido cedidas segunda-feira após o evento. Aí é um erro da diretoria, que teve muitos dias de férias, e o Flamengo está se arrastando em campo. Ou seja, não tem crise do presidente com o atual ídolo da história do Flamengo. Nesse momento, né? O maior ídolo, ou então o maior ícone desse clube, nesse momento, né? Nessa atual fase. Então, muita gente está querendo também criar pelo em ovo. Essa diretoria erra pra cacete. Agora, fazer isso com o torcedor é enganar o torcedor. É jogar o torcedor contra o clube, não só contra a diretoria. De repente, você tem sempre duas possibilidades, né? Quando você conta uma história, ela existe a história A, a história B e a história verdadeira. Né? Isso, de repente, as pessoas que acham que o Gabigol está errado, você está jogando essas pessoas contra o Gabigol. Ou seja, você está jogando contra o patrulhano teu. Se a pessoa acha que o Rodolfo Landim está errado, e se estiver errado, vai jogar a torcida contra o presidente, que, aliás, eles erram pra cacete. Mas isso não é válido quando a história não existe. É uma factoide, é uma fake news. Então, tem pessoas que fazem de tudo, para querer engajar um negócio que já passou uma cacetada de tempo, um caralhão de tempo. A verdade é essa. Já passou muito tempo. O Flamengo já ganhou a Copa do Brasil, já ganhou a Libertadores, já jogou até o Mundial e perdeu. Você tá entendendo? Então, cara, dá um tempo, irmão. Mas tá demais. É a camisa do Quinteiro, é Facundo Torres, é mentira atrás de mentira. E vai enganando o torcedor do Flamengo, vai deixando o torcedor do Flamengo com raiva. Isso é sacanagem com quem trabalha sério. Tem tantos canais aí que se alimentam de conteúdos bacana, cara. Felipe Fontoura, Deco, Jonas Stelman, Castanho, Robinho, Rubro Negro, Arquibancada da Nação. O Paparazzo que faz uma cobertura com a Isabelle Costa gigantesca. Zona Rubro Negro lá do meu amigo Perrota, do Alan Garcia. Os caras trabalham correto, cara. Agora, pô, o cara quer inventar uma história que não existe. Aí o presidente acabou de falar que não foi dessa maneira, que realmente o Gabigol recebeu um convite e ele era um dos mais animados do trio. Quer dizer, não tem lógica. Não tem lógica. Ah, porque o presidente exigiu a participação dele e só daria as férias na segunda se ele participasse. Porra, é demais, cara. Tá a palavra do presidente. Beleza, o presidente pode estar mentindo? Pode. Um cara com um currículo que ele tem, sem nenhum tipo de... Como é que eu vou dizer? Me falhou até a palavra agora aqui. Enfim, um cara que não tem critério, entendeu? Faz as notícias para querer aparecer. É lamentável isso. Então, a gente conversou com o Rodolfo Landim, não tem crise.
Não existe crise Rodolfo Landim e Gabigol, não tem problema em relação a isso. Deixa o Flamengo trabalhar, vamos focar no trabalho que o Vitor Pereira tem que ter, que é muito. Que é muito, é muito. Entendeu? Então, assim, não tem credibilidade, essa é a palavra. O cara não tem credibilidade, tudo que ele fala é mentira, tudo que ele fala é errado. Errar faz parte, eu já errei pra caralho. Agora, pô, vamos parar de ficar mentindo pro torcedor do Flamengo, inventando crise. Não tem crise. Nisso aí não tem crise. Crise tem sim. Da diretoria fazer um trabalho errado, demorar a contratar, não ter reserva do Arrasca há 4 anos, preparação pífia, errônea. E tá aí, eu falei com o presidente e mesmo assim tô descascando nele. Que aí tá errado. Aí é a minha opinião, não é informação. Se ela é verdadeira ou não. É a opinião do Júlio Miguel Neto. Né? Enfim, sobre o João Gomes também. Um monte de gente perguntando, caramba, o Flamengo renovou com o João Gomes, protegeu o atleta. Estão dizendo que o João Gomes saiu queimado do Flamengo porque o Flamengo não deu parabéns nas redes sociais. Realmente foi uma gafe do Flamengo. Mas isso não significa que ele esteja saindo queimado do clube. Longe disso. Longe disso. Ele deu um dinheiro alto para o Flamengo. Acho que o Flamengo deveria segurar ele um pouquinho. Deveria, mas o jogador quis sair. Se ele se machuca, o Flamengo perderia 19 milhões. Detalhe, a venda para o Wolverhampton foi melhor do que a venda para o Lyon. O Rodolfo Landim, naquele momento, preferia vender para o Lyon porque o Lyon queria pagar mais. E o Wolverhampton cobriu a proposta. Cobriu a proposta, né? Então, assim, a gente conseguiu conversar com pessoas próximas do João, pessoas do staff do João, e as pessoas falaram o seguinte pra gente. Não existe sair queimado, porque o clube se protegeu na renovação, como eu acabei de falar. E, além disso, o Marcos Braz sabia que o João poderia ser negociado já até, no máximo, no meio do ano. Então, foi uma venda interessante. O João é muito Flamengo. O João deixou as portas abertas e não tem essa de quererem queimar um jogador. Ele não saiu queimado do Flamengo e a gente não vai aceitar queimar o atleta dessa forma. Ou seja, é a mesma pessoa que fez o vídeo aí falando do Rodolfo Landim e do Gabigol. Cara, então assim, a gente tem que tomar cuidado. Porque assim, as notícias saem no mercado, saem no YouTube, porque o YouTube é um mundo paralelo. Muitas pessoas me mandam mensagem, Júlio, confere, Júlio, é verdade? E aí, com o nosso trabalho de jornalismo, a gente tem que ir a fundo. Eu tentei entrar em contato com a assessoria do Gabigol, claramente que eu não conseguia. É muito difícil falar, é muito difícil ter acesso direto ao Gabriel Barbosa, mas conseguimos falar com o presidente Rodolfo Landim. Sobre essa situação do João Gomes, nós entramos em contato com pessoas diretas do staff do jogador. Então isso não existe, cara. Isso aí não procede. O João Gomes não saiu queimado. Foi uma gafe do Flamengo? Mais uma cagada da diretoria? Foi. Deveria ter dado parabéns para ele, embora ele não era mais jogador do clube. Tanto que deu parabéns para o Fabrício Bruno, que é atleta do atual elenco. Mas ali naquele momento, eu acho que poderia sim ter sido lembrado ou acarinhado, mas o clube preferiu não fazer. Então, assim, as pessoas pegam situações no ar para poder querer jogar notícias e mentir para o torcedor do Flamengo. Isso é uma grande mentira. Não tem absolutamente nada do João Gomes ter saído queimado do Flamengo. Beleza? Então, dado o recado, vamos parar um pouquinho. Torcedor do Flamengo, torcedor do rubro-negro, vocês têm que se alimentar de quem realmente traz notícia verídica, de quem quer o melhor para o clube. Uma coisa é você estar irritado, ficar puto da vida, perder. Outra coisa é você trazer fake news para poder ganhar engajamento e inscritos. Né? Se for para fazer dessa forma, eu prefiro continuar com o meu crescimento orgânico e não mentindo para o torcedor do Flamengo. Errar faz parte. Errar faz parte. Aumentar e inventar com um feeling de informação é sacanagem. Beleza? Beleza. Vamos falar sobre o Michael aqui, tá? Michael, a gente trouxe essa informação, como eu falei, umas 2 semanas atrás. Tem a informação do Arthur também. Nós vamos estar falando um pouquinho sobre isso. O Michael é o seguinte, ele quer sair do Al Hilal no meio do ano. Palmeiras e Grêmio estão muito interessados no jogador. Inclusive, o Renato Gaúcho tentou um contrato com o Michael. Houve um probleminha lá em que o Al Hilal não poderia fazer nenhum tipo de negociação. Parece que estão se acertando em relação a isso. Mas o Michael não deve ficar na equipe saudita para o meio do ano. O Flamengo tem preferência e tem prioridade. Julião, o que é preferência e prioridade? É uma conversa que houve entre Michael e Marcos Braz quando o Flamengo vendeu para o Al Hilal. É bom lembrar isso. E o Michael dá prioridade e preferência ao Flamengo, que entende que seria um ótimo reforço para o meio do ano. É uma posição que joga nos dois lados, é uma posição que o Vitor Pereira gosta muito de atuar com os seus atletas, gosta de atletas com essa característica, independentemente do Flamengo estar negociando com o Arthur para esse momento. Repito, o Marinho é um jogador que não agrada e não agradou o Vitor Pereira, que já pede um reforço para a posição, mesmo com o Marinho inserido. A intenção da diretoria e do Vitor Pereira é contratar 2 jogadores, um nesse momento e um outro jogador no meio do ano para o Flamengo tentar
tentar negociar o Marinho, que é difícil, seu salário é altíssimo, dificulta qualquer tipo de negociação por empréstimo com outra equipe de futebol brasileiro. Então, o Michael, ele dá prioridade e preferência ao Flamengo, o Flamengo quer o jogador, e antes de acertar qualquer tipo de negociação com o Palmeiras, com o Grêmio, o Al Hilal já tem o entendimento que a prioridade, o Michael quer negociar com o Flamengo quer o Michael, e possivelmente o Michael deve pintar. A gente torce para que isso aconteça no meio do ano no Flamengo. Claro que são muitas nuances, é salário, tempo de contrato, e não será empréstimo. O Flamengo, para ter que contar com o Michael, deverá ter que fazer uma aquisição em definitivo. Então, o Michael prioriza voltar ao Flamengo, quer voltar ao Flamengo. Notícia nossa, antes da disputa das quartas de finais do Mundial de Clubes, hein? O Michael jogou contra o Al-Ahly, empate em 1-1 no tempo normal, e nos pênaltis a equipe da Arábia Saudita passou, e até eliminou o Flamengo na semi depois, né? No dia 7 do 2. Mas a gente trazia a informação que haveria uma reunião, uma conversa entre Marcos Braz e Michel, e isso ficou muito claro. O Michel quer voltar ao futebol brasileiro, deu entrevista para os setoristas e jornalistas que lá estavam em loco, dizendo que no meio do ano quer voltar ao futebol brasileiro, e Palmeiras e Grêmio correm por fora, mas a prioridade e a preferência do Michael é voltar ao Flamengo, que também vê com bons olhos o retorno para o Clube Carioca do nosso Michael, né? O potente Michael, é isso, né? O robozinho Michael. Então, essa é a grande informação. Sobre Arthur, as negociações, nós tentamos contato ontem, não consegui. Queria agradecer ao Jorge Nicola por ter oferecido e fornecido o contato do Nick Arcuri, né? Nós mandamos mensagem para o Nick ontem aqui, ó. Nós mandamos mensagem para o Nick, que é o empresário do Arthur, e não conseguiu responder. Visualizou, você vê que está ticado aqui de azulzinho, ó, mas deu uma leve cagada para a gente, não respondeu. Entramos em contato também com o Thiago Escuro, que também não respondeu, e também com o setorista do Bragantino, né? Isso aí a gente vai tentar conversar ainda hoje, né? O setorista do Bragantino é o competente Loredo, ele faz a cobertura do RB Bragantino em São Paulo, e nós vamos tentar alinhar mais informações sobre a Tusso. Em relação ao intermediário, há contatos que a gente possui. O Arthur, obviamente, não vem jamais por empréstimo. O Flamengo vai ter que desembolsar em torno de 8 a 10 milhões de euros para contar com o jogador. E essa é a tendência. Então, o Arthur ganhou a 10 do Bragantino recentemente. Ganhou a 10 do Bragantino, da RB Bragantino, recentemente. E é um jogador que o RB, sim, topa negociar, mas vai depender dos valores, vai depender do Nick Arcuri quer, o Arthur, né? Enfim, o Flamengo ainda sonda reforçar um jogador de lado de campo e também mais um volante, né? Parece que no meio do ano o Eric Pulgar e o Vidal não estão agradando tanto, embora o Vidal tenha feito o primeiro jogo como titular e jogou os 90 minutos no jogo contra o Al-Ahly, na semifinal do Mundial de Clubes, né? A vitória do Flamengo 4-2 contra a equipe egípcia. Mas é o último ano de contrato, dificilmente vai renovar. Então o Flamengo já começa a correr com a possibilidade de reforçar o plantel para que no início de 24 não tenha que correr igual um louco para contratar e não conseguir, porque essa diretoria só consegue realmente se reforçar e a janela mais forte é a janela europeia no meio do ano. Então é isso, galera. Ó, muito obrigado pela audiência, pela paciência. Lembrando que esse vídeo aqui é um oferecimento e patrocínio da Bet Nacional. Bet Nacional, Bet dos brasileiros. Profetizou, ganhou, sacou. Tem um link aqui na descrição e tem esse QR Code aqui acima. Você pode pegar o seu celular, escanear e fazer o seu cadastro gratuito. Lembrando que todo mundo que fizer o cadastro na Bet Nacional, um depósito de 10, 20 reais minimamente, já vai concorrer a um manto do Flamengo modelo 2023. Esse manto novo, bonito, no fim do mês de março. Então tem o link aqui na descrição, tem esse QR Code aqui que você pode estar escaneando direto do seu celular. Lembrando que o cadastro é gratuito, o saque e o depósito é via Pix, as melhores cotações e as melhores oportunidades você vai encontrar na Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Profetizou, ganhou, sacou. Lembrando que amanhã tem Flamengo e Volta Redonda às 21h10 em Volta Redonda, no Estádio da Cidadania, no Raulino de Oliveira. Transmissão pela Dali, nós estaremos aqui, ó. Tem o QR Code da Dali e também tem o link da Dali na descrição. Imagens gratuitamente. A transmissão será ao vivo pela Dali com a narração minha, Júlio Miguel Neto na narração, comentários de Fê Tavares e também da Letícia Kerry. Então, transmissão ao vivo com imagens. E não é react, é transmissão do jogo, ao vivo. Imagens da partida com Júlio Miguel Neto, Fernanda Tavares e Letícia Kerry na comunidade da Rubro News, lá na Dali app. Baixe o aplicativo da Dali, né? E venha conosco aqui, ó. Baixe o aplicativo da Dali ou então acesse www.daliapp.com.br. A transmissão vai ser
ao vivo com imagens, transmissão da partida. Então, tá fantástico. Conto com vocês a partir de 20 horas e 50 minutos, 20 minutinhos antes, a gente vai estar entrando ao vivo com a transmissão da partida. Beleza? Então é isso, o Michel está muito próximo, sim, de um retorno. Flamengo e jogador falam a mesma língua, a prioridade é do Flamengo, mesmo com o interesse do Palmeiras e do Grêmio. A prioridade é do clube. Agora, se o Flamengo e o Michel não acertarem, não chegaram ao denominador comum, é bem possível que o Michel jogue em uma outra equipe de futebol brasileiro, porque ele quer voltar ao cenário nacional no meio do ano. Ele não quer mais continuar no Al Hilal, e o Al Hilal topa negociar o atleta. Beleza? Galera, muito obrigado pela audiência, pela paciência. Notícias de excelência aqui na Rubro News Futebol Clube. Forte abraço. Fiquem atentos à nossa programação. Deixe o seu like se você não deixou. Se inscreva na Rubro News. Acione o sino de notificação para ficar atento à nossa grade de programação. Siga minhas redes sociais. Forte abraço. Tamo junto. Valeu!